Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje é um podcast muito especial, porque todo mundo sempre fala, Renata, quanto tempo você tem de educação? Gente, mais de 30 anos. E hoje a minha conversa é com alguém muito especial, com alguém que está começando a pedagogia. Nada mais, nada menos, gente, que a minha filha, Bianca. Prazer tê-la aqui no podcast. Obrigado, o prazer é todo meu. E vamos lá, vou fazer a primeira pergunta. Tá preparada? O coração a mil. Por que escolher a pedagogia e não outra profissão? Bom, essa é uma pergunta muito boa. Para mim, a educação ela é a base. Não tem como a gente pensar no nosso futuro sem pensar nas crianças. As crianças são o futuro. E como cuidar dessas crianças? Cuidando da educação também. A educação ela é a chave do mundo, a chave para mudar, para transformar, para melhorar. E é um privilégio estar entrando nesse mundo. Estou muito feliz. Olha só, gente, a chave da educação, né? A chave para o futuro. Muito bem. E agora eu vou fazer uma pergunta para você, que já está tanto tempo aí na educação. E ao longo da sua trajetória, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? Bom, vamos lá. Dificuldades nós temos o tempo todo, desde o momento que a gente entra na carreira quanto professor, porque a gente tem uma base e uma barreira em relação aos outros educadores também. Educadores mais velhos que muitas vezes não valorizam o seu trabalho, acham que você está começando, que você não tem experiência. Eu acho que essa é uma das principais barreiras que eu enfrentei, porque eu entrei muito nova na área da educação, fui coordenadora aos 20 anos e coordenar professores que estavam há muito tempo na área. Esse foi um grande desafio. Um outro desafio muito grande que eu enfrentei foi lidar com a diversidade dentro da sala de aula. Então, lidar com as diferentes crianças, porque a gente acredita que quando a gente sai da pedagogia, que a gente vai ter uma sala com 30 alunos, todos iguais, todos no mesmo ritmo. Isso não é verdade. Então, eu tive que me reinventar a todo momento. Um outro desafio que eu acho que foi um desafio não só para mim, mas para todos da área da educação, foi a pandemia, onde não estava escrito, não tinha cartilha, não tinha livro, não tinha receita de como dar aula de uma forma remota para crianças pequenas. Manter o foco atencional, muitas vezes eles em casa, com os seus bichinhos de estimação, cachorro, gato. Então, foram grandes desafios. E sem pensar, Bianca, que a gente tem desafios o tempo todo. Então, assim, ao mesmo tempo, mesmo que alguém fale, Renata, você tem muita experiência na área da educação, sempre há um desafio. Sempre uma criança é diferente de outra criança. Sempre um aluno é diferente de outro aluno. Sempre uma família é diferente de outra família. Tem razão. Bom, quero te fazer uma pergunta. Já que você falou sobre a educação, sobre a chave da educação, como você imagina a educação do futuro? Como seria essa educação? Olha, de verdade, eu espero para a educação do futuro que os professores olhem para as crianças não apenas como alunos, como receptores do conhecimento, mas que eles olhem para aquela criança como ser humano, pensando também no socioemocional dela, nos sentimentos e também trazer uma educação mais próxima das crianças. Porque, para mim, como aluna, eu sofri muito porque os conteúdos que eu aprendi eram muito distantes da minha vivência. Então, talvez fazer essa ligação realmente entre os conteúdos, a vida e o aluno vai ser muito enriquecedor. Muito bom, né? E às vezes é muito distante mesmo, né? O que a gente aprende na escola do dia a dia. Sim, tem razão. E para você, o que você enxerga? Como você enxerga essa educação do futuro? Para mim, a educação do futuro tem que ter uma base importante. Primeiro, uma valorização desse professor, uma valorização da educação. Esse professor que está com o pé no chão, né, da sala de aula, que está ali lidando com todos esses desafios, com a dificuldade. Eu espero primeiro uma valorização mesmo desse professor, não apenas financeira, mas de respeito, de educação, das famílias olharem para esse professor como um ser muito especial, porque é ele quem está com o seu bem mais precioso na mão, que é o seu filho.
Um segundo momento que eu espero da educação é uma educação inclusiva, mas uma educação inclusiva fora do papel, não só na teoria, porque a teoria, ela te traz embasamento, traz, mas uma educação inclusiva na prática, onde todos podem aprender com todos. E um outro momento importante que eu espero dessa educação do futuro é unir a família, a escola e o especialista, porque ele lida com essa criança num momento muito importante das dificuldades, das adversidades, dessa família que está enfrentando muitas vezes um processo de luto, porque ela recebe um diagnóstico, seja do TEA, seja de uma síndrome, e ela leva para aquele especialista, que é um psicopedagogo, uma psicóloga, com aquela angústia, mas tudo bem, meu filho vai melhorar, meu filho vai dar conta dos desafios do dia a dia. Então, se a gente unir a família, a escola, o especialista e olhar para essa criança como um ser muito especial, eu acredito que essa é a educação do futuro. Vamos unir a saúde também, né? Uma criança que não se alimenta bem, que não dorme bem, também terá problemas de aprendizagem. Isso mesmo. E deixa eu te fazer mais uma pergunta. E quais são as dificuldades que você acha que você vai enfrentar no futuro? Falando um pouco de inclusão, né? Acho que o crescimento dessa inclusão dentro da sala de aula, a alfabetização, acho que talvez seja um desafio, né? E também manter o foco e a atenção das crianças em sala de aula, porque não é fácil, né? Ter 30 crianças para você passar o conteúdo. Acho que essas são algumas dificuldades que eu vou enfrentar. Eu quero aproveitar esse momento que você falou sobre a alfabetização. A gente tem uma ideia, Bianca, que a alfabetização ela começa obrigatoriamente no primeiro ano. Isso não é verdade. A alfabetização ela começa lá na educação infantil. Quando a gente fala do brincar, do cantar, do experimentar, das sensações táteis, isso a gente precisa pensar no processo de alfabetização, porque senão a gente tem uma lacuna, né, entre a educação infantil e o primeiro ano. Então, às vezes, o que eu escuto muito de professores dizendo: poxa, Renata, até a educação infantil estava tudo bem. Chegou no primeiro ano, ele não consegue entender as letras. Isso não é verdade. Lá na educação infantil, essa criança já pode ter apresentado atrasos motores, atrasos de linguagem, atrasos, inclusive, de vivência cultural. Você sabia, Bianca, que crianças em situações de vulnerabilidade aprendem de uma forma mais lenta ou com mais dificuldade? Lógico que há exceções, mas quando as crianças passam por privações, tanto de alimentação, de amor, de afeto, de carinho, de vivência, podem apresentar dificuldades acadêmicas. Olha só que interessante, né? E eu tenho uma dúvida. Eu escutava antigamente muito sobre as cantigas. Você cantou muito comigo no chão da sala, sentar em roda com a minha irmã. E hoje em dia eu já não me escuto falar tanto. Qual é a importância das cantigas para você? Primeiro, não deixem as cantigas de roda morrerem. Esse é um legado que nós temos que permanecer sempre. Porque quando eu trabalho com as cantigas de roda, eu não estou só desenvolvendo linguagem, eu não estou só desenvolvendo ritmo. Eu estou desenvolvendo um trabalho em equipe. Pensa naquela criança que está brincando de roda e que ela não pode colocar muita força, porque eles estão dando as mãos, e se um puxa com mais força, todo mundo cai no chão. Além de tudo isso, eu trabalho ampliação de vocabulário, organização, planejamento e memória. Então, não deixem as cantigas de roda morrerem. Por favor, nossas crianças precisam cantar, brincar. E cantigas de roda é tão gostoso, não é? É maravilhoso mesmo. Então, gente, ficamos aqui. Foi um podcast muito gostoso, um bate-papo. Seja bem-vinda ao mundo da educação, Bianca. Obrigada. E até os próximos. Tchau, Tchau, pessoal.